Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre em casa, o filho fica sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Espírito Santo, Senhor, a sua palavra já é abençoada, mas que o Senhor possa abençoar nossos corações, Pai, para poder receber a sua palavra nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. O ser humano, o que mais nós precisamos no dia de hoje, como servo de Deus, é saber compreender a vontade de Deus. Quando o homem ele consegue alcançar, que ele consegue compreender a vontade de Deus, ele vai triunfar. Ele vai falar assim: ter Jesus é muito bom. Cláudio Duarte conta que uma irmã falou para ele assim: eu estou com câncer e vou morrer. E ele, muito brincalhão, falou assim para ela: eu também não estou com câncer e vou morrer. Ela: mas o senhor me fala isso assim, desta forma? Ele: não é uma verdade, não é uma verdade. Eu não estou com câncer e vou morrer também. E aí quando ele falou assim para aquela mulher: tem duas situações que Deus pode fazer, as duas são bíblicas. A primeira situação é que eu posso orar pela senhora e a senhora ser curada, e a senhora, todos vão ver a glória de Deus na vida da senhora. Amém? A segunda situação também é bíblico também. Eu posso orar pela senhora e a senhora vir morrer, e a senhora vai ver a glória de Deus. A senhora vai se encontrar com Jesus. Agora, o que mais nós precisamos entender é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas muitas vezes nós ficamos chateados, ficamos tristes, tudo por não saber entender a vontade de Deus. O homem, ele tem que, o que mais eu oro todos os dias, eu falo: Senhor, eu preciso compreender a sua vontade, eu preciso entender, porque às vezes não é o que, a sua expectativa é uma, mas Deus tem outra totalmente diferente para você. Deus, ele é tão bom, e às vezes nós pensamos que Deus é carrasco, nós pensamos que Deus não está conosco. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Mas ela só vai me libertar o dia que eu passar a compreender a vontade dEle, o que Ele tem para mim, não o que eu quero. Às vezes o que Deus tem para você, muitas vezes não é o que você está buscando. Deus tem algo melhor lá na frente, você vai entender o que Deus tem para você. E muitas vezes nós paramos de orar, ficamos tristes, porque muitas vezes não sabemos compreender a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é boa, é perfeita e é agradável. E muitas vezes o ser humano, ele anda segundo as suas emoções, a sua vontade, o que vem na sua mente. E ele não consegue, quando ele anda na sua vontade, você já coloca expectativa na sua vontade, você não coloca a sua expectativa em Deus. Há uma diferença de você falar assim: não, Deus pode fazer esse milagre na minha vida, Deus pode mudar a minha situação, Deus pode mudar a minha história. Com
certeza Deus pode fazer isso, mas eu preciso compreender que Deus vai fazer no tempo dele. E muitas vezes as pessoas andam desesperadas. Muitas vezes as pessoas querem uma nova história na sua vida, mas não conseguem compreender a vontade de Deus. Deus tem para você uma nova história na sua família. Deus tem uma nova história para o seu casamento. Deus tem uma nova história para os seus filhos. Deus tem uma nova história para a sua empresa. Mas nós precisamos compreender se nós estamos preparados para essa nova história. Enquanto o homem não compreender, enquanto os discípulos não souberam compreender o que era Deus, o que era Jesus, eles não conseguiram provar dos milagres, eles não conseguiram expulsar um demônio, eles não conseguiam fazer nada, porque eles não conseguiam compreender a vontade de Deus. As pessoas, elas têm expectativa nelas próprias, e as pessoas botam uma expectativa, e aquilo ali, elas endurecem o seu coração. Não, eu não consegui isso aqui, estou triste, estou chateado. Eu não passei naquele concurso, estou chateado. Eu não consegui isso aqui na minha vida, isso aqui eu não consegui, estou chateado. E as pessoas param, estacionam. Mas precisamos saber que Deus, Ele tem uma nova história para nossas vidas. E a história que Deus tem para a sua vida é perfeita, é agradável, é boa, é melhor do que as suas expectativas. Precisamos compreender que Deus, Ele tem uma nova história, mas é preciso também compreender como está a minha vida diante de Deus, como está nossas vidas diante de Deus. Se a trombeta tocar agora, o que será de nós? Precisamos compreender, se nós partimos agora para Deus, nós podemos sair desse culto hoje e não chegar em casa. E o que será de você? O que será de mim? Às vezes nós lutamos tanto por uma nova história em nossas vidas, lutamos uma nova história na casa, no carro, no dinheiro, na vida financeira, mas não lutamos em expectativas de ter uma nova história com Deus, de morar no céu, de morar na Nova Jerusalém, aonde é a cidade que Deus preparou para o seu povo. E muitas vezes não pensamos nisso, e muitas vezes, por não pensar nisso, levamos uma vida de qualquer maneira. Levamos uma vida que hoje eu busco a Deus, amanhã eu não busco. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu faço biquinho com Deus. Hoje eu quero uma célula, hoje eu quero discipulado, amanhã eu não quero nada disso. Levamos a vida de qualquer maneira, cheia de pecados, e não conseguimos compreender que a vontade de Deus é que você entre no céu. A vontade de Deus é quando a trombeta tocar, essa igreja toda subir. O que será de nós quando chegarmos para Jesus e se apresentarmos para Ele? O que você vai apresentar para Ele? Pergunta para quem dá, o que você vai apresentar para Jesus? Vivemos num mundo que as expectativas, o tempo é muito curto, os fazeres são muito grandes, e esquecemos de uma coisa: Jesus está voltando. Esquecemos que Jesus está voltando. Esquecemos que Jesus está voltando. Os sinais estão todos acontecendo. Os sinais estão todos acontecendo. E às vezes as pessoas estão brincando, dormindo ainda. A Bíblia fala assim: desperta tu que dormes. Precisamos se despertar. Vamos ser dependentes de Deus.
Vamos ter atitude de crentes, de homens de Deus e mulheres de Deus. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. E se você quer viver uma nova história, precisamos mudar as nossas atitudes, mudar nossas vidas, nosso dia a dia, seja em casa, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja na escola. Precisamos ter mudanças. Eu quero falar sobre 7 atitudes para vivermos uma nova história. E a primeira atitude: tudo tem seu tempo determinado. Fala para quem está ao seu lado: tudo tem seu tempo determinado. O Salmo 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As pessoas hoje elas andam ansiosas, elas andam preocupadas, elas andam desesperadas. Vê quantas pessoas a poder de calmante, quantas pessoas vivem o desespero hoje, vivem aquela ansiedade. Eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir. Mas a Bíblia fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Saiba que Deus só vai fazer as coisas acontecer no tempo dele, é no tempo dele. Enquanto nós estamos esperando o tempo dele, precisamos ter a paciência. Não vamos vencer nada na vida se nós não tivermos paciência. Não adianta você querer correr para um lado e para o outro, que nada vai acontecer. Irmãos, nós temos que viver uma vida que nós falamos de Jesus e vivemos ele na prática do nosso dia a dia. Que tem muitas pessoas que falam de Jesus, mas só vivem desesperada. É um desespero grande, irmão. Há um desespero grande, aí você vive a poder de remédios. Ou você vive Jesus, ou você vai estar na igreja e não vai ter ele na prática na sua vida. Mas muitas vezes, para você viver ele na prática, você precisa mudar algumas coisas na sua vida. E essa paciência, no Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência, ela traz a perseverança. E a perseverança, ela não traz confusão. Porque a perseverança, ela é esperança. E quando você tem a esperança, em toda a situação que você está passando na sua vida, você está assim: ó, o que Deus preparou para mim são ruas de ouro. É o lugar onde não tem dor. Esse mundo aqui, eu sei que esse mundo já é de um maligno, eu estou de passagem por aqui. Eu sei que isso tudo vai passar. Eu sei que as pessoas podem me apedrejar, as pessoas podem falar de mim, pode somente falar, mas aquele que tem poder para dar vida e tirar a vida é o meu Deus. E o que está em mim é mais forte do que eu está nesse mundo. É a confiança, é a vivência dele na prática. O que mais Jesus está precisando hoje é que na igreja nós viemos viver Jesus na prática da nossa vida. Seja onde você estiver, seja qual for o desespero, Ele vai fazer o milagre. Se Ele não fizer, ninguém faz. Não adianta que você não muda a situação de ninguém, eu não mudo a situação de ninguém. E a esperança, em Romanos 5,5 diz assim, ó: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É onde que a sua esperança, você vai pensar em coisas grandes, vai pensar assim: o meu Jesus quando passou por aqui sofreu. Os discípulos, quando eles estavam presos, eles apanharam, irmão. E depois eles foram soltos, eles vieram pulando, alegre. Oh, que felicidade! Nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo. A igreja hoje, eu não sei, a igreja, a palavra diz tanta coisa que a gente vive totalmente ao contrário da palavra de Deus, irmão.
Jesus deixou bem claro: nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Jesus não falou que ia te dar um carro do ano, Jesus não falou que ia te dar uma casa nova, Jesus não prometeu nada disso, mas Ele prometeu que você tem uma morada no céu. Isso é a promessa que Ele tem para a sua vida. Agora as pessoas brigam por tudo, brigam por dinheiro, brigam por confusão, brigam por quem entrou com o pé sujo, briga por ventilador, briga por ar-condicionado, briga por causa de carro, briga. Aonde que vai chegar essa briga? Aonde nós vamos chegar? Precisamos mudar nossas atitudes, precisamos mudar, a mudança está em nós. Quem anda de acordo com o relógio de Deus nunca se perde. Quem anda de acordo com o relógio de Deus, quem anda na direção de Deus não anda perdido. Quantas pessoas perdidas? Porque ela não se encaixa no relógio de Deus. Eles querem saber da sua situação. Você quer andar como você quer. As pessoas, ela não quer regras, ela não quer viver submissas, ela quer viver à vontade, soltas. E eu só sei um que a Bíblia que vive solto, que é o diabo. Ele vive solto. Mas quem é de Deus, irmão, tem doutrina, tem ensinamentos, aceita ensinamento, tem um coração tratável, tem um coração ensinável. Quem é de Deus conhece a voz de Deus. Jesus, a certo momento, Ele falou para os discípulos dele, os 70 voltaram, desistiram, porque a palavra estava sendo muito dura. E Ele falou assim: vocês querem também poder ir? Aí Pedro: mestre, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Irmão, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas vale a pena. O que Deus preparou para nós vale a pena. Vale a pena você sofrer, viver uma vida santa, uma vida buscando, uma vida fora do pecado, fora das coisas erradas. Segundo, uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Uma escolha errada na sua vida pode trazer consequências irreparáveis. Que muitas pessoas, por causa da sua escolha, hoje você sofre. Você fez uma escolha e hoje você não tem como sair dela. Porque faltou a presença de Deus. Faltou Jesus. Sansão, ele escolheu viver satisfazendo a sua própria carne. E ele acabou como escravo. Acabou como palhaço dos seus inimigos. E quantas pessoas hoje vivem como palhaço, como escravo? O inimigo escraviza o seu lar, escraviza a sua vida. Porque eu não quero viver uma vida boa para Deus, eu não quero me esforçar para mim não pecar, eu não quero me esforçar para mim ter uma vida santa. Aí o diabo vem e escraviza a minha vida, igual fez com Sansão. O filho pródigo, ele escolheu sair de casa, escolheu que ele tinha uma direção para a vida dele. Quantas pessoas não sabem ser submissa hoje? Não sabe aceitar ninguém falar na sua vida. Você reclama porque uma pessoa hoje pede para você vir para a cela. Você reclama hoje porque um discipulador falou para você: por que você não veio no discipulado? O discipulador te ligou e perguntou por que você não veio no discipulado. Você está vendo? O cara quer saber da minha vida, quer se meter na minha vida, quer falar da minha vida. Aí, irmão, você reclama do teu discipulador, você reclama de Deus. Mas quando a confusão vem na sua casa, você não tem como reclamar, porque você deu brecha para o diabo entrar. Quando a situação começa a ficar ruim para você, aí você se lembra que existe um Deus que quer cuidar de você, um Deus que quer zelar pela sua vida. E nós precisamos se despertar desse sono. Quantas pessoas no sono, quantas pessoas no oba-oba, quantas
Quantas pessoas no oba-oba, e quando você está no oba-oba, mas quando o diabo vem, ele apronta na sua vida, porque você não tem uma unção para poder repreender o diabo. Você não tem uma unção para poder repreender o maligno. Você não tem uma unção para poder repreender o diabo que quer entrar na sua casa, que quer entrar na vida do seu filho, que quer acabar com o seu casamento. É nesta hora que nós precisamos. Há caminhos que parecem direito, mas o seu fim é a morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que parecem perfeitos. E quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Você começa a fazer na sua vontade, você começa a fazer no seu querer. Daqui a pouco você começa a se esfriar. Daqui a pouco você começa a parar de orar. Daqui a pouco você não quer mais Deus na sua vida. Uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus para a nossa vida. Isso tudo por causa de uma escolha errada. Terceiro, uma escolha certa traz uma vida guiada pelo Senhor. O Salmo 23, versículo 3 diz assim: guia-me nas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Uma escolha certa pode mudar a história da sua vida. Tudo está na sua escolha. Moisés foi criado no palácio, aprendeu tudo que tinha de bom para poder aprender. Mas quando ele conheceu a verdade mudou a vida dele. Ele largou o palácio para conviver lá embaixo, porque ele sabia o que Deus tinha com ele. Muitas pessoas estão lutando pelo palácio. Deus tem algo grande para você e você não consegue entender o que Deus tem para você. Moisés, ele quando conheceu a verdade libertou ele. Ele foi liberto pela verdade. E quantas pessoas hoje não conseguem ser libertas pela verdade? As pessoas, elas falam que elas querem, elas têm iniciativa, mas no meio do caminho elas param, elas desistem de tudo. Deus te chamou para um grande projeto. Deus te escolheu para um grande projeto. Abraão, quando ele escolheu obedecer a Deus, ele aceitou o chamado dele, irmão. Ele não sabia para onde Deus ia mandar ele, mas ele creu e sabia que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita. Tem pessoas que estão esperando Deus falar. Eu estou esperando Deus falar comigo. Eu estou esperando Deus me dar uma direção. Eu estou esperando Deus fazer algo. Irmão, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Agora você tem que fazer a sua parte. Você tem que ter palavra diante de Deus, de assumir: não, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. E você assumir esse compromisso é com Ele. Eu ainda falo que isso é pela fé, irmão. E de repente você vai aceitar o chamado, e na primeira vez que você, não, agora eu quero o chamado que Deus tem na minha vida, de repente vai conhecer o maior reboliço. E é onde você tem que ter a fé, igual aconteceu com Moisés. Ele aceitou o chamado. Não, vou aceitar o chamado. Mas quando ele aceitou o chamado, primeira briga que ele viu lá, um egípcio maltratando de um hebreu, ele pegou e matou. E quando ele matou, no outro dia, quando ele desceu, ele viu dois hebreus brigando lá, que um queria surrar o outro. Ele foi somente falar, e o outro falou assim: você vai fazer conosco igual você fez com aquele egípcio. Onde o Moisés teve que fugir, ficar 40 anos fora, e depois voltou, que Deus mandou ele voltar. E quando ele chegou perto de Faraó, ele falou: não, Deus mandou libertar esse povo, Deus mandou tirar esse povo daqui. Faraó achou que Moisés estava maluco. E aí o que ele fez com o povo? Multiplicou o trabalho do povo. Ó, a partir de hoje vocês não vão ter mais a palha na mão, vocês vão ter que buscar a palha e dar a mesma produção, para vocês não ter pensamento mais em nada. O que o diabo queria fazer? Tirar o pensamento do povo, queria sufocar o povo. E ali naquela situação que o diabo quis sufocar o povo se levantou contra Moisés, porque o trabalho aumentou. E quantas pessoas hoje, irmão,
Ela não tem nem tempo de pensar em Deus. É isso que o diabo quer fazer com a sua vida. Ele quer escravizar você de tal maneira que você fica sem força de orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para buscar Deus, você não tem tempo para a sua família, você não consegue fazer mais nada. E por isso que nós precisamos entender a vontade de Deus. E entender a vontade de Deus é você caminhar pela fé. Abraão não sabia para onde ia, não sabia nada, mas ele aceitou o que Deus tinha para ele. É por isso que muitas pessoas não conseguem compreender. Fala, Senhor, se isso aqui é para mim mesmo, o Senhor primeiro vai fazer isso tudo na minha vida. Sabe quando vai acontecer isso tudo? Nunca. Porque é pela fé. Quarto, muitas oportunidades são únicas em nossa vida. Tem oportunidade que vai aparecer para você, e essa oportunidade nunca mais vai voltar para você. Por isso que nós precisamos aproveitar as oportunidades. Aquele cego de Jericó, ele falou assim, quando ele viu que Jesus ia passar por ali, ele viu não, quando ele ouviu que Jesus ia passar por ali, ele começou a clamar. Ele começou a clamar. A multidão queria impedir ele. Às vezes a multidão tenta te impedir de você orar, de você buscar Deus, de você fazer a vontade de Deus. E quantas pessoas param por causa da multidão? Quantas pessoas param porque tem alguém falando alguma coisa? Quantas pessoas param porque tem alguém falando de mim? Quantas pessoas param com a cela porque alguém se levantou contra você? Quantas pessoas param de buscar Deus? Quantas pessoas param de vir para a igreja porque alguém falou de mim? E aquele cego, ele continuou insistindo e perseverando. E quando Jesus ouviu aquele clamor, Jesus mandou chamar aquele cego. E Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? O que está faltando às vezes em nós, irmão, é perseverar no que você quer, na sua busca. Aquele cego, ele perseverou. As pessoas vão tentar te parar, as pessoas vão tentar te impedir, vai aparecer muitas coisas para você parar, mas é onde você vai falar, nada vai poder me separar do amor de Deus, nada vai me impedir de eu receber a minha bênção diante de Deus, nada vai impedir de eu liderar essa célula, nada vai impedir de eu fazer meu discipulado, nada vai impedir o meu crescimento. Muitas pessoas não atingem o sucesso em muitas áreas da vida porque não levam a sério as oportunidades que Deus dá. Deus, irmão, Ele dá tantas oportunidades para nós e muitas vezes nós não levamos a sério. Ele te dá a oportunidade de você cuidar bem da sua família. Ele te dá a oportunidade de você cuidar bem dos seus filhos. Ele te dá a oportunidade de você cuidar bem da sua empresa. Ele te dá a oportunidade de você cuidar bem dos seus discípulos. Ele te dá a oportunidade de você cuidar bem das coisas dele nesta terra. E tem a oportunidade que ela nunca mais vai voltar. Às vezes uma dedicação que você hoje não dá ao seu filho, uma atenção que você não dá ao seu filho hoje. Hoje você não tem tempo para a sua esposa, não tem tempo para o seu filho. Aí de repente, a vida, todos nós vamos chegarmos, um dia vamos morrer, um dia vamos passar para o Senhor. E quando chega perante um caixão, você fala assim, ó, quantas coisas eu perdi, coisas que nunca mais vai voltar. Aprenda a valorizar as coisas, irmãos. Aprenda a valorizar a sua família. Aprenda a valorizar as pessoas que te amam. Aprenda a valorizar o seu discipulador. Aprenda a valorizar as pessoas que querem te ajudar.
Vai ter situações que nunca mais vai voltar para você. São oportunidades que nunca mais vai voltar. Eu vejo pessoas chorando, se lamentando. Eu fui no sepultamento de uma senhora. E um menino batia, escravizava, fazia de tudo com aquela mulher. Chegou naquele dia lá, chorando, desesperado, eu vou me matar. O que adianta, irmão? Se você não fizer enquanto a pessoa tiver vida, depois que morreu, dá tchau, acabou, já se encontrou com Deus. Não adianta você ficar mais chorando, ficar se lamentando, não. Faça enquanto a pessoa está do seu lado. Aprenda isso, faça enquanto a pessoa está do seu lado. As pessoas não sabem valorizar, não valorizam uma aliança, não valorizam uma amizade, não valorizam um discipulador, irmão. Sabe que as pessoas só sabem falar mal, só sabem criticar. Mas não valoriza o tempo que a pessoa tira contigo. Você não tem aliança, qualquer coisa, eu vou mudar de discipulador. Você sabe, você muda porque você não tem aliança. Você muda porque, sabe por quê? Irmão, uma coisa eu oro a Deus todos os dias. Eu quero honrar o meu discipulador quando ele estiver falhando comigo e errando comigo. É onde que eu tenho aliança com ele. É a hora que ele vai errar com você. Porque ninguém é 100%, irmão. Mas qualquer coisinha você quer abrir mão, quer desistir, quer parar. Irmão, existe oportunidade que vai passar e nunca mais você vai ter essa oportunidade. Depois você vai se arrepender, mas ela não vai mais voltar para a sua vida. As pessoas não querem liderar uma célula, não querem discipular, não querem ganhar pessoas para Jesus. Não se preocupa, domingo que vem é o culto dos amigos, é para todo mundo estar batendo palmas. Não, eu vou trazer meu amigo porque essa é a missão que Deus me deu. Mas depois que eu estiver no hospital lá internado, aí eu falo, Deus, me tira daqui que eu vou fazer a sua obra. As pessoas perdem as oportunidades, irmãos. Quantas pessoas estão no hospital, estão no presídio, estão em cima de uma cama e não pode fazer a obra, não tem essa oportunidade de caminhar e evangelizar. Mas as pessoas hoje estão tudo acomodadas, estão paradas, estão dormindo, estão vivendo uma vida de pecado e achando que vai entrar no céu. Mas no céu vai entrar quem é santo e quem busca a santidade de Deus, irmão. Quem é santo e busca a santidade de Deus. Não adianta se eu falo das pessoas, eu não sou santo. Tem a oportunidade que ela nunca mais vai voltar na sua vida. Porque, sabe por quê? Você pega as oportunidades de acordo com a sua vontade, não na direção de Deus. Você faz o que você acha. Você vive uma vida no achismo. Eu acho isso no meu casamento, eu acho isso na minha esposa, eu acho isso no meu filho. Você vive a vida achando, achismo, na sua vontade, mas não vive uma vida na direção de Deus. Quem vive uma vida na direção de Deus, espera o tempo de Deus. Quem vive uma vida na direção de Deus, espera Deus fazer um milagre, tem paciência para Deus fazer um milagre. Davi foi perseguido durante anos, sendo perseguido por Saul. Saul queria matar ele, mas ele falou, Deus, eu nunca vou me levantar. E hoje, irmão, sabe como que está? As pessoas não valorizam uma amizade. Errou com você, eu sou Caxias. Você não tem Jesus para poder mudar a situação. É por isso que hoje a separação é grande. Por isso que hoje as pessoas vivem uma vida realmente que não tem sentido. A separação grande, casamento sendo destruído. Porque as pessoas não têm paciência para esperar em Deus. A sua atitude é que vale. É o que você quer e o que você pensa. Não é o que a palavra diz que tem que ser feito. Quinto, a lei da semeadura é infalível. A lei da semeadura é infalível. Semear é opcional, mas colher é obrigatório. Você semeia o que você quiser. Você tem livre-arbítrio para semear o que você quiser, mas a colheita já é certa. A sua colheita é o que você plantou. O que você passa hoje é o que você plantou antes. Então não tem como você ter escolha para isso. Se eu falo bem do Neilo, se eu falo bem do pastor Fabiano, se eu falo bem do pastor Carlos, se eu falo bem das pessoas, irmão, eu vou colher o quê? As bênçãos de Deus. Se eu sei proteger o Neilo errou, mas não, eu vou proteger ele ali, eu vou ajudar ele, eu vou orar junto com ele.
Eu vou orar junto com ele para poder o Neilo se levantar de novo. Irmão, o que eu vou colher diante de Deus? O que eu vou colher diante de Deus? A nossa semeadura é o que você vai colher. Não tem jeito, é o que você vai colher. Então a importância disso aqui ser gerado aqui dentro tem que ser gerado, não é na mente não, é no seu coração, de você querer viver o novo de Deus, viver uma nova história. O que vai ser de você, o que vai ser de mim se eu morrer hoje? Qual a história que eu vou deixar para os meus amigos? Qual a história que eu vou deixar para os meus discípulos? Qual a história que eu vou deixar para a igreja? Qual a história que os meus filhos vão pensar de mim? Se você morrer hoje, qual a história que você vai deixar para a sua família? O que seus filhos vão pensar de você? Vão falar de você? O que a sua esposa vai falar de você? O que você semear, você vai colher. A semeadura de Abraão foi tão grande que até hoje todos falam nele. De Daniel foi tão bom que todos falam nele. Samuel, todos falam de Samuel. Davi foi ótimo, todos falam. Mas quando fala de Saul, quando fala de Safiras, Ananias, tão importante, o que você está semeando é o que você vai colher. Sexto, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Não basta você estar aqui na igreja, não basta eu preciso ser igreja, e igreja tem marcas. A igreja ela tem marcas de Jesus. A igreja, quando a pessoa simplesmente, ela vem para a igreja, mas ela não é igreja ainda. E nós precisamos ser igreja, é na sua casa, é no seu trabalho, aonde você passar. E existe marcas de quem é igreja. Primeira marca, comunhão. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós andarmos na luz, nós temos comunhão o quê? Uns com os outros. Mas precisamos andar o quê? Na luz. Na luz temos comunhão uns com os outros. Segundo, missão. Jesus ele deixou uma missão em Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, autoridade. A igreja ela tem autoridade. Você precisa ter autoridade na sua casa, no seu trabalho. E ainda diz assim, 28:18, e chegando Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você tem autoridade para expulsar todo o mal que está querendo atrapalhar a sua vida, o seu casamento, a sua empresa. Você tem uma autoridade diante de Deus para fazer isso. Quarto, vitória sobre o inferno. Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é igreja, você tem uma unção especial na sua vida. Você tem uma unção para você vencer todas as coisas. Você tem uma unção especial que Jesus derramou na sua vida. E nós precisamos valorizar essa unção que Deus derramou. Se nós somos igreja, não basta estar na igreja, nós precisamos ser a igreja. Nós somos a igreja. A igreja é você, e você tem uma unção. As portas do inferno não vai prevalecer contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra os seus filhos, porque maior é o que está em você. Você tem autoridade para poder repreender todo o mal em nome de Jesus, mas precisamos erguer nossas cabeças.
Precisamos se levantar com autoridade, irmão. A igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. É uma igreja que batalha, é uma igreja que luta, é uma igreja que vamos ajudar uns aos outros, é uma igreja que vai perseverar, é uma igreja que vai buscar Deus, é uma igreja que busca unção. Sétimo, para terminar, Deus não desiste de você. Fala para quem diz, Deus não desiste de você. Nós fomos criados para louvor e glória do Senhor. Nós fomos criados para louvor e glória do Senhor, irmãos. Deus, Ele tem prazer em realizar milagres na sua vida. Deus tem prazer de dar vitória para você, porque você foi criado para a glória do Senhor e para o louvor do Senhor, irmãos. Nós fomos criados para manifestar a glória dEle em nossas vidas. Mas muitas vezes não conseguimos provar isso aí, porque o pecado separa o homem de Deus. Nós precisamos entender a vontade, e quando nós conseguimos entender a vontade de Deus, você vai entender que você foi criado para o louvor do Senhor, para a glória do Senhor. Ele investiu o que tinha mais precioso em você. Deus investiu o que Ele tinha mais precioso de você. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha por você. Por isso que você é uma pessoa muito importante, irmão. Valorize a sua vida, valorize. O que? Deus, Ele já está te valorizando, mas quantas pessoas, ela não sabe se valorizar, ela não se dá valor. Quando a pessoa não compreende a vontade de Deus, ela não se dá valor. Eu quero mostrar a importância que tem de você falar, não, Deus está comigo, eu vou conseguir essa vitória. Saiba que Ele deu o melhor por você, Ele deu o Filho dEle por você, para morrer por nós. Nós não merecemos, mas precisamos da graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Nós precisamos receber essa graça de Deus, irmãos. A graça, a misericórdia, o poder, a unção. Isso tudo Deus tem preparado para a sua vida. Para nossas vidas, Deus tem preparado coisas grandes. E eu vejo quantas pessoas não querem valorizar isso. Eu quero concluir essa mensagem mostrando para você a importância de você, a partir de hoje, valorizar a sua vida. Existem pessoas desesperadas porque as pessoas não falam bem de mim. Existe pessoa desesperada porque o meu esposo não quer vir para a igreja. Existe pessoa desesperada porque a minha esposa não quer vir para a igreja. Mas eu quero te ensinar uma coisa hoje. Cuide da sua vida com Deus. Porque eu tenho certeza, se você cuidar bem da sua vida, se você buscar intimidade com Deus, Deus vai fazer o milagre onde você precisa. Porque as pessoas, elas ficam tristes, mas elas querem parar com tudo, elas querem desistir de tudo. Mas não, nós precisamos se firmar mais a cada dia com Deus, se mantermos firmes, buscando a Deus, orando, tendo uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida que você foge do pecado, foge das coisas erradas, e uma vida consagrada a Deus, uma vida de santidade, uma vida de busca ao Senhor. Eu te convido nesse momento a ficar de pé.